Boa noite, Arena. Quem está feliz por estar vivo, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Olha, teve uma frase ali que falou no vídeo que ela é muito legal e que ela disse assim: quando o Senhor incendeia um coração, Ele transforma tudo que está por dentro. Quem aqui, de verdade, não levanta a mão se você ficar em dúvida, quem aqui mudou algo na vida depois que conheceu a Jesus? Abaixa a mão. Aí você vai fazer assim, ó. Tá? Prontos? 1, 2, 3 e... Aleluia. Obrigado, Senhor, por ter transformado as nossas vidas. Olha só, a nossa estação de hoje, dentro desse trem chamado avivamento, é compaixão. E eu quero falar 3 pontos importantes, que o primeiro é que a compaixão revela o caráter de Cristo. Número 2, compaixão é evidência de transformação interior, que é essa frase, amém? E número 3, que a compaixão nos envia direto para a nossa missão. E dentro desses pontos, há algo muito interessante que nós precisamos entender e estudar para que o avivamento e para que a compaixão faça sentido nas nossas vidas. Quem está anotando, consegue lembrar e aplicar mais fácil na vida depois, tá? Eu sempre falo nos revisões de vida que você tem o poder de lembrar de 30% de tudo que você anota. Só 30%, e se você não anota, a porcentagem é muito mais baixa. Então, lembre de trazer um caderno e uma caneta para anotar as frases, as palavras que o Senhor fala com você, amém? Dentro disso, nós temos 3 palavras que são de extrema importância para as nossas vidas. A primeira é Jesus e tudo que Ele fez por nós. A segunda é a cruz e o que ela significa para nós, e a terceira é a mudança, que quando nós passamos pela cruz e recebemos o amor, a misericórdia e a compaixão de Jesus, nós nos transformamos, nós criamos uma mudança interna. Sabe, quando você estava lá no revisão de vidas, quem já foi para o revisão de vidas, fala... ficaram treinados, né? Estão ligados? Aí, aleluia. Quando nós passamos pela cruz e recebemos o amor, a compaixão, a misericórdia de Jesus, o sacrifício de Jesus, a gente transforma o nosso interior. Lá no revisão de vidas, em algum momento, você sentiu algo dentro, talvez queimando, talvez se agitando, talvez aqui no estômago algo diferente acontecendo, e era o que aquela frase falou: o Senhor incendiando o seu coração, de dentro para fora. E nós vamos falar de compaixão. E duas músicas que nós cantamos aqui hoje falou sobre pessoas que não conseguem, não podem enganar a Deus, que nós não podemos ser mentirosos e falsos. E a compaixão é algo que não tem como você fingir, não tem como você fazer de conta só para aparecer no store que você está tendo compaixão, porque é algo visível, é algo notado pelas pessoas, notável, é de fácil percepção quando alguém não está tendo compaixão. E o avivamento, que nós estamos falando sobre o avivamento, nós estamos na segunda estação, amém? O avivamento não produz apenas intensidade espiritual. Às vezes a gente pensa assim: o avivamento, a igreja vai viver o avivamento, todo mundo vai sair sapateando e falando em línguas, e o irmão lá do fundo sai flutuando, e é um milagre acontecendo. Não é só o avivamento não é só intensidade espiritual, não é só o mundo espiritual que reage ao avivamento. Ele também produz sensibilidade espiritual dentro de você. Você começa a perceber as coisas naturais com um pouco mais de sensibilidade. E uma das coisas que isso, né, as ações que acontecem na nossa vida pelo avivamento, é que Deus alinha o nosso coração com o coração dele.
Deus alinha o nosso coração com o caráter de Deus, com os princípios de Deus. Afinal de contas, quanto mais perto de algo você fica, mais parecido com aquilo, não é verdade? Se você anda com quem fala de Deus 24 horas, você fala de Deus 24 horas. Só que se você convive muito tempo com alguém que fala palavrão, em pouco tempo você se corrompe e começa a falar palavrão. Se você fica muito perto do fogo, você fica quente ou frio? Quente ou frio? Se você fica muito perto da neve, do gelo, mais perto do sul, você fica com mais calor ou com mais frio? Por quê? Porque você está perto daquele agente de mudança. Você está próximo àquilo e você começa a ficar parecido com aquele agente de mudança. Então, quanto mais perto do Senhor você estiver, mais parecido com Ele você se torna. Né? Quando Moisés subiu ao monte e ficou lá em meio às tempestades, ao fogo, e parecia que a face dele tinha mudado, e as pessoas olhavam para ele e percebiam o poder de Deus nele, porque ele ficou perto do Senhor, ele se transformou ao caráter do Senhor. E um agente de mudança é a compaixão. Olha só, em Marcos 1, verso 40 e 41, a gente percebe um agente de mudança por parte do Senhor nosso Jesus. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, cheio de quê? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, portanto seja purificado. Quando você é transformado no seu interior, você fica sensível às pessoas, você começa a dar relevância às pessoas, você começa a se importar com as pessoas. Então a compaixão, sabe aquele sentimento sofrendo, quando você vê alguém passando por dificuldades e você fica cheio de vontade de fazer algo? Isso é a compaixão batendo na porta do seu coração e falando: ei, bora para a ação. Você não consegue mais ficar indiferente com as situações. E aí você chora, e aí vem um nó na sua garganta, e aí pode ser que você tenha vontade de... Não pode. E você tem vontade de ir ao encontro a essa situação e fazer algo para ajudar. É a compaixão batendo a porta do seu coração. A compaixão de Cristo não permanece no sentimento, porque Jesus estendeu a mão. O sentimento é compaixão, mas não pode parar no sentimento. Ele se manifesta em uma ação. Uma ação. A compaixão faz você se movimentar, faz você ter uma ação. Quando há essa transformação genuína, verdadeira, você não consegue mais ficar quieto, você não consegue mais ficar de boca fechada, os seus pés começam a querer se movimentar, o seu corpo fica sedento por uma oportunidade de falar a mensagem da cruz, a salvação, a compaixão em ver alguém sofrendo. Novas ações demonstram uma mudança vivida pelo avivamento. Vocês levantaram a mão e falaram para mim que algumas coisas mudaram na sua vida, e essas mudanças foram movidas pelo avivamento. Amém? Novas ações surgiram da sua vida, novas atitudes. Às vezes, talvez você tenha mudado a sua roupa, talvez você tenha mudado o seu linguajar, talvez você tenha mudado o seu comportamento, o seu temperamento, porque você começou a andar com pessoas mais mansas, humildes, mais tementes a Deus, e as suas atitudes em casa mudou. E aí você começou a orar pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, pela sua família.
Você foi movido pela compaixão. Por quê? Porque talvez você tenha orado em algum momento sem entender. Sem entender que você estava sendo movido pela compaixão. Porque quando você descobriu que uma pessoa que não é salva vai para o inferno, lá no seu íntimo, você foi movido por um sentimento de: eu não quero que os meus amigos vão para o inferno. Você foi movido pela compaixão. Foi um sentimento que nasceu no seu interior. E aí você teve uma ação. Qual foi essa ação? Falar de Jesus, dobrar o joelho e orar. A compaixão, ela não é uma fraqueza, ela é uma expressão do caráter redentor de Deus. E se você tem compaixão, se você é compaixoso, você está mostrando para o mundo que você tem um caráter parecido com o de Deus. Compaixão é evidência de transformação interior. O que é ter compaixão? Eu anotei aqui, que eu estava pensando muito sobre isso, falar assim: Deus, o que é compaixão? E aí o Senhor falou assim: compaixão é deixar de ser frio. É deixar, é não ser mais aquela pessoa que não se importa com a vida dos outros. Mas não no estilo tiazona fofoqueira, tá? É se importar com a salvação. É se importar se a pessoa está bem. É você passar na rua e ver alguém chorando, como no vídeo, e perguntar: tá tudo bem? E a pessoa falar sim, e você falar: eu estou vendo que não está tudo bem, posso orar por você? É ser movido. Compaixão te leva a ter uma ação. Se sentir mal não é suficiente. É necessário uma ação que demonstre que o caráter de Deus agora vive em você. 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21. E aqui a gente vai falar de uma compaixão que vem de uma genuína mudança interior. E lembra que eu falei que o Espírito Santo me disse a frase para a gente entender compaixão, que é deixar de ser frios? Olha o que fala 1 João 4, 20 ao 21. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é o quê? Ele é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Sabe, é a compaixão que vem da mudança genuína do seu interior. Amar quem gosta de nós é fácil. E amar quem não gosta da gente? Como é? Vou até tomar uma água de novo aqui, peraí. Essa é braba, essa vai... Olha aqui para mim, todo mundo, olha aqui. Como é o sentimento de orar por alguém que fala mal de você? Como é o sentimento de orar pela salvação de alguém que está contando mentiras a seu respeito? De alguém que está fazendo a sua casinha lá na escola, na sua casa, no seu trabalho? Qual é o sentimento? Ah, não sei, eu nunca orei. Eu quero é que vá de arrasta para baixo. Misericórdia, não faça isso. Esse sentimento, ele vai ser gerado quando você entender essa passagem, esses 2 versículos. Se você verdadeiramente passou por uma mudança interior, genuína, você vai ter o caráter alinhado com o coração de Deus. E ele está falando, se você me ama, ama o seu irmão, independente de quem seja, bom ou ruim, vai orar por ele, vai amar o seu irmão. Isso é ter compaixão. E essa passagem é a passagem mais difícil,
Porque ter compaixão por quem parece coitadinho é fácil, não é? Agora, ter compaixão com quem é ruim, malvado, quem mente, quem engana, quem trapaça, aí você está sendo colocado à prova de verdade. E compaixão é evidência de transformação interior. Se você não consegue ter compaixão por todas as pessoas, você ainda está sendo frio em algumas áreas. E essa mudança interior nos leva a agir. Lá em Lucas 10, 33 e 34 fala sobre a passagem do samaritano. Lucas 10, 33 e 34. Hoje eu estou cheião de versículos. Lucas 10, 33 e 34. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade. E ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então assim, algumas pessoas passaram por ali, que era para seres mais entendidos, eram para ser mais crentes, pessoas que tinham conhecimento, que conheciam a Deus, e não fizeram nada. Então quando a gente coloca na balança conhecimento versus ação genuína, escrevi ação genuína, mas a gente pode diminuir um pouquinho, conhecimento versus ação, o que move mais o coração de Deus? Você ir toda semana para a célula e toda semana para o culto e não orar para Deus salvar uma vida? Ou você orar para Deus salvar uma vida? Ou você ter uma atitude de alguém que você sabe que está precisando de oração? Conhecimento não vai te levar para o céu. Agora, ações baseadas no que você aprendeu na Bíblia, na célula, no culto, no mover do Espírito Santo, isso vai te ajudar. Isso vai te colocar bem pertinho de Deus. E a gente é chamado a isso. O avivamento genuíno, ele rompe a indiferença e ativa a responsabilidade. Então quando a gente entende o nosso chamado, a nossa missão, para que Deus nos colocou na terra, a gente começa a agir de acordo com o desejo e a vontade de Deus. Você sabia que você foi chamado, que você veio aqui para a terra para levar o amor, para levar a salvação, para anunciar as boas novas? Você sabia disso? Você sabia que você precisa de Jesus, da cruz e de uma mudança genuína? Talvez você sabia, só não tinha escutado com todas as letras, de que você precisa de Jesus, de que você precisa da cruz, você precisa do sacrifício da cruz, e você precisa passar por uma mudança, para que você possa adentrar ao reino dos céus. Sem isso você não vai acessar o reino, sem isso você não vai acessar o coração de Deus. E não é algo que eu inventei, não é algo que uma igreja inventou, é algo que está na Bíblia. E se você não tem certeza, você pode procurar o seu líder de célula e colocar ele à prova, amém? Terceiro e último ponto, mas não acaba aqui a nossa palavra, mas é o último ponto: compaixão nos envia em direção à nossa missão. Olha só, quando a gente tem compaixão, quando a gente passou pelo avivamento, pela mudança, transformação, né, todo o processo, a gente é movido por um desejo de agir. Tem alguém passando necessidade, e aí eu tenho compaixão, e essa compaixão gera em mim um desejo de agir. Compaixão nos leva à ação. Por causa de quê? Por causa do amor. Sabe o amor que levou Jesus para a cruz? Esse amor nos leva a querer ter uma ação. Em algum momento você estava assistindo um vídeo, você estava assistindo uma notícia, uma história, e você ficou extremamente comovido. E aí você quis chorar, e aí você quis orar para Deus,
para proteger uma família, para proteger uma pessoa. Você foi movido pelo amor que transformou a sua vida. O mesmo amor que levou Jesus para a cruz, o mesmo amor que tocou a sua vida, que te aproximou de Deus, moveu o seu interior em favor de uma alma, em favor de uma vida. Isso era a compaixão sendo ativada no seu coração. E essa compaixão foi o próprio Deus que colocou aí dentro, para que a gente não fique frio, para que a gente possa realmente sentir a responsabilidade do chamado e da missão que Deus colocou sobre as nossas vidas. Essa compaixão, ela gera essa ação causada pelo amor. Amém? Ação. Mateus, capítulo 9, verso 37 e 38. E aqui eu vou separar essa frase que eu falei: compaixão nos envia em direção à missão. E eu vou te mostrar a compaixão e eu vou te mostrar a missão. Amém? Mateus 9, 37 e 38 diz assim: a colheita, Jesus falando aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor, para o Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Quando a gente fala sobre missão, está lá no primeiro versículo, 37, a nossa missão é a colheita. A colheita, ela é grande, essa é a nossa missão. E onde está a compaixão? A compaixão está lá na parte onde Jesus fala assim: peçam ao Senhor. Algumas Bíblias, talvez a sua está falando, rogue ao Senhor da colheita. Orem ao Senhor para que Ele envie trabalhadores. A nossa missão é trabalhar na colheita, na obra, falar do amor, anunciar as boas novas. E a nossa compaixão é para que a gente fale para o Senhor: Senhor, a colheita ela é grande e temos poucos trabalhadores. A sua compaixão leva você a orar ao Senhor e falar: Senhor, manda trabalhadores. Amém? A compaixão de Cristo gera cura e provisão para as nossas vidas. Um povo avivado não se fecha em experiências internas, mas sim se move. Olha só, um povo avivado não se fecha para as experiências internas. Eu vou trazer para a sua realidade. Um povo avivado, tocado pelo Senhor, ele não fica só indo na célula para receber uma palavra. Ele vai na célula para receber uma palavra, para aprender e levar a palavra de Deus. O povo avivado não fica só recebendo, ele distribui o que recebeu. Ele se move em direção à necessidade das pessoas. O povo avivado recebe a força do Senhor, recebe o avivamento, o renovo do Senhor e se move em direção à necessidade do mundo. É para isso que você vem no culto toda semana, é para isso que você vai na célula toda semana. Não é para você se tornar mais crente, é para você receber alimento novo, é para você receber uma estratégia nova, uma palavra nova. É para você escutar um versículo novo, ele ficar latejando no seu coração e você poder ter munição nova para falar de Jesus para o mundo. É para isso que você fala com as pessoas da igreja, é para isso que você se envolve com as pessoas da igreja. Não é para você ficar mais crentão, é para você receber alimento novo, é para você receber fortalecimento do Senhor e levar a palavra de Deus. Amém? Compaixão nos leva à ação. Você não pode ficar recebendo e virar um crente espiritualmente gordão. Você tem que receber, você tem que deixar fluir. Deixar fluir. Eu acho que foi o pastor Hernani uma vez que deu um exemplo sobre deixar fluir. E ele falou sobre o mar morto, que recebe a água, mas não distribui para nenhum lugar. É por isso que não há vida.
quando você recebe e guarda para você, imagina assim, você é um recipiente, é um balde, e aí você é cheio, amém? Todo mundo quer ser cheio, amém? Sim ou não? Sim ou não? Cheio de quê? Cheio de quê? Cheio do Espírito Santo, cheio do mover de Deus, cheio das promessas. Quem quer ser cheio de promessas aí? A gente quer ser cheio, sim, a gente quer. Só que imagina que você é um balde, um jarro, e você vem no culto e você é cheio. Encheu, tá cheinho, e aí você vai para casa, você passa a semana, aí você volta no culto, e quando você vai ser cheio, você continua cheio, não entra mais nada, não vai, tá cheio. Agora vamos pensar diferente. Você é um canal, é um balde cheio de torneirinhas, e aí você vem no culto e você é cheio. Há promessas, há palavras, há unção, há renovo, há fortalecimento, há alimento espiritual. E aí você vai para a sua semana. Aí em uma torneira você é canal de bênção e você distribui as palavras que você recebeu na sua casa. Na outra torneira nos seus amigos. Na outra torneirinha você distribui na sua escola, nos seus vizinhos. E aí o seu balde ficou pela metade e você vai para a célula. E lá na célula você recebe novas palavras, nova unção, novas bênçãos, novo fortalecimento. E aí você está cheião, e aí você vai para o resto da semana, e você distribui, aí você vem no culto, aí você recebe uma nova palavra, uma nova unção, um novo alimento. Você quer ser o quê? Aquele que recebe uma vez só e guarda para si? Ou aquele que é canal de bênção, que recebe e deixa fluir, e aí recebe uma nova palavra, uma nova unção, um novo alimento? Se você não transborda, se você não flui, a compaixão não faz parte de um dos sentimentos, de um dos agentes de mudança do Senhor na sua vida. Você quer guardar tudo para si? Você não tem compaixão com os outros que estão sofrendo, que estão precisando escutar uma palavra de bênção, uma palavra de luz. Faz sentido para você isso? Sim ou não? Eu espero que faça. Porque quem foi perdoado aprende a amar o próximo. Quem foi restaurado aprende a servir o próximo. Então se você... Vamos lá. Quem aqui foi perdoado? Então você precisa amar para retribuir esse perdão que você recebeu, porque foi por causa do amor de Jesus que ele foi para a cruz, amém? Quem aqui foi restaurado? Você precisa aprender a servir, a ser canal de bênção. Olha só, Deus não vai descer aqui na terra e pegar as pessoas lá da sua casa ou lá do seu bairro e pregar para elas. Deus vai usar, faz assim, faz assim, agora traz assim, ó. Deus vai usar você, Deus vai te usar como instrumento, e nós precisamos desenvolver um sentimento de compaixão pelo próximo, porque senão a gente não vai conseguir falar do amor de Jesus para todas as pessoas. A compaixão tem que ser um agente de ação na sua vida. Você topa esse desafio? Hoje, agora, deixar para trás todas as áreas da sua vida que você era frio, que você era calculista, que você se esforçava para não se importar. Você topa o desafio? Coloque-se de pé. Nós vamos orar agora sobre isso.